Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro, mês de março, mês das mulheres. A gente aqui no Papo de Cegonheiro, a gente dedicou esse mês todinho para uma questão que nós homens fazemos muito pouco, de ouvir as mulheres. Né? É um mês tão bacana de exaltar. A gente está aqui para começar hoje, para falar com duas grandes profissionais, que é as doutoras Camilas. Uma Camila Simões, a outra Camila Couto. E com a Adivana. Camila Simões, muito obrigado pela gentileza de atender a gente. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um desafio, né? Eu sempre digo que eu sou tímida, a gente estava falando sobre isso. Mas também é um privilégio estar aqui. Obrigada. Camila Couto, muito obrigado pela gentileza. Falou que é tímida também. Nossa, primeira vez aqui nesse ambiente. Você vai ficar à vontade, você vai ver. Colocando em prática o que a gente fala nos consultórios com os pacientes. E a gente tem muito para falar, hein? A gente tem muito. E a Adivana, a única Adilvana do mundo. Isso, eu acho. Não existe outra Adilvana. Eu nunca sei. Muito obrigado, Adivana, pela gentileza de atender a gente. Pelo convite. A gente tem muito para falar, né, nesse mês das mulheres, muito para exaltar. Eu sou um homem que fui... a minha vida toda eu treinei num ambiente muito másculo, muito homem, só homem, eu mexo com caminhão a minha vida toda, né, motorista, então são ambientes muito assim, então tem muito para aprender com vocês, muito para a gente falar desse mês, e a gente planejou aqui uma pauta que a gente exaltava vocês pelas qualificações suas, né, pelo fato de ser mulheres, pela dupla, tripla, quarta jornada que a mulher tem, mas a gente precisa primeiro falar desse grande dilema, desse grande problema que a gente vem atravessando e que tem até grandes emissoras dizendo que são uma epidemia de feminicídios, né? De coisa grande, coisa brava mesmo. Então, deixa eu começar aqui com você, Camila Simões. Como é que você enxerga esse novo momento? Esse novo momento não, né? Esse momento, esse acréscimo disso, né? De feminicídio, de ataque à mulher. Bem, a gente pode pensar juntos que há um crescimento de um movimento extremamente misógino, né? Que vai pautar aí o ódio contra a mulher, muito avigorado pelas redes sociais. Então eu penso que o acesso pra gente é tudo muito novo, porque é muito aberto, né? Hoje a gente tem muito mais acesso e conhecimento sobre o que tem acontecido, né? E hoje a gente vai vendo esse movimento que vai crescendo, que são esses incel, esses red pill, que vem com esse discurso que é um combate de gênero. Então, tanto faz quem é essa mulher, né? O problema é ser mulher. E aí a gente tem um acréscimo, uma crescente absurda de feminicídio, de estupro. Camila Couto, e eu vou te chamar você só de Couto, não, eu chamo Camila e ela de Simões, então fica mais fácil assim. Camila, você vê que a doutora aqui disse sobre até um intermédio de rede social, de internet, coisa assim nisso. E eu vejo, de certa forma, até banalização. Como é que você está enxergando esse momento assim? Me atravessa, assim, muito, né? Como não, né? Como não? E, assim, atravessar um nível, né, que antes não havia tudo isso, mas sendo visto cada vez mais, né? Isso está intrinsecamente no dia a dia, né? Então, antes o que eu não tinha medo de andar, assim, né, de dia, hoje isso já é um medo mais presente. Eu vejo isso como uma forma também, assim, de uma resposta, né? Eu vejo as mulheres se emancipando cada vez mais. E aí essa resposta dos homens é essa emancipação, né? Como a violência, né? Como uma manutenção, né? De uma estrutura que há quem não quer que ela quebre, né? Porque favorece. Né? Então você acha isso, então? Então você acha que nessa ascensão, não acho que chamar de ascensão da mulher, isso fica estranho. Eu acho que é ascensão porque, né? Até uma notícia recente é que na última década, né? O ano passado foi o ano de maior número de registros de feminicídio. E aí isso está incomodando os homens? Essa ascensão da mulher? Feminicídio eu acho que não, deveria. Mas eu acho que ainda não. Acho que incomoda a emancipação da mulher dizer sobre ela, né? Da mulher se colocar como uma pessoa, né? Não como um objeto ou como uma posse, né? Mas como uma pessoa que pensa, que decide, que escolhe. Giovana, você vê que é muita brutalidade.
eu comecei a me preparar para estar conversando com vocês aqui. Como é que você enxerga esse momento, assim, essa fase? Eu acho que o que a doutora Camila falou, eu concordo em relação, assim, a mulher querer ter mais autonomia, né, igualitar de emprego, e eu acho que é isso, os homens não estão preparados para a autonomia das mulheres e não estão preparados para ouvir um não, falar, esse casamento para mim não faz mais sentido e eu não quero mais. Dá medo ser mulher, Giovana? Dá. Por mais que eu tenha um casamento assim sólido, eu percebo que o meu marido nunca demonstrou violência nenhuma, mas dá medo e a gente fica cercando as relações dos outros ali. Uhum. Eu sou madrasta, então quando a minha enteada começou a namorar, eu ficava com medo. Eu ficava assim, cuidado com quem que você se envolve, porque quando começa é bom, mas quando termina, quando você quer pôr fim na relação ali, é que é o problema. Uhum. Então é nessa hora que a gente tem medo, por mais que não seja com a gente também pensa em quem tá próximo. Uhum. A minha mãe, igual eu citei, sofreu isso por 14 anos. Ela foi vítima de todo tipo de violência, né? Eu, desde menino, hoje me chama muita atenção, porque a gente ouvia ela falava, ela contava isso para todo mundo e ninguém quis se envolver, né? Tipo assim, né? Aquele velho máximo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como é que a gente lida hoje, trazendo isso para os dias de hoje, com tanta violência acontecendo, com tanta agressão à mulher? Como é que a gente lida com isso hoje? A gente se envolve mais? Eu não sei se isso, na atualidade, seria algo das escolhas mais assertivas para o que a gente espera enquanto humanidade, enquanto resguardar a vida de todas as pessoas, né? Uhum. Hoje, em sobremedida, das mulheres que estão em estado de vulnerabilidade social. Então, veja, quando você fala, será mesmo que hoje em dia é o mais assertivo em briga de marido e mulher, ninguém meter a colher? Porque hoje a gente tem outros acessos, a gente tem outras possibilidades de denúncia. É claro, eu não estou aqui advogando para ninguém se colocar em situação de risco, uhum. né? Mas existem outras saídas, entende? Isso está muito mais divulgado. Talvez em momentos anteriores a gente não desse conta de identificar uma violência psicológica. Quando você vai falando da sua experiência, a gente está falando de uma denúncia de uma naturalização da violência. Ou seja, quando o discurso não é suficiente, só me resta a violência. Então, a gente está falando de uma construção que não vai ser do dia para a noite, é uma construção social, mas que talvez resguarde vidas. Uhum. Mas romper com o ciclo de violência é imensamente difícil. E é por isso que a sua resposta ainda é da brutalidade. Ô, Gil, era esse sentido, era essa pergunta que eu ia fazer para você, que você é mãe de adolescente, igual você comentou. E você tendo filho adolescente, como é que você lida hoje com o seu adolescente? Para preparação, são homens? São 2 homens. 2 homens, eu também tenho 2 homens também. Como é que você lida com essa preparação dos homens para esse novo momento, para lidar com a mulher? Como é que você está lidando? Eu sempre falo que filho vive muito de exemplo, né? Então, não adianta eu falar para ele, é assim que você tem que fazer. E não ser exemplo. Então, eu tento ser exemplo. Meu filho de 18 anos já tem namorada. Então, eu vejo o zelo, o cuidado que ele tem com ela. Hoje mesmo, ele teve uma atitude que eu achei muito bonita. Ela mudou, estava colocando internet em casa e falou assim, mãe, eu vou lá ficar em companhia com ela porque tem um moço instalando internet para ela não ficar sozinha. Uhum. Falei assim, tá, pode ir. Então, assim, eu ensino a zelar. E aí o resto é o mundo, porque também não dá... não dá para botar debaixo da asa. A base eu estou tentando dar, agora o resto é com ele. Tá. Eu vou continuar aqui com a doutora Camila. A mulher sempre foi ensinada a cuidar dos outros. É uma coisa que eu sempre falei isso, cara. E aí, quando eu vi isso aqui, eu comecei a refletir. Porque eu sempre impus essa responsabilidade para a mulher. Eu sempre falei isso, já devo ter falado 1 milhão de vezes. Que a mulher tem responsabilidade com a família, de cuidar da família, do homem. A mulher tem responsabilidade com a casa. Eu falei isso tantas vezes. E aí, hoje, me toquei e falei assim, cara, que tanta besteira eu estava falando. Que eu acabo, sabe, empurrando para vocês aqui. Né? Então, a mulher sempre foi, eu estou vendo aqui, ensinada não, eu acho que imposto. A mulher sempre foi imposto várias responsabilidades.
E agora, gente, não é o momento assim, de cada uma, ou é o momento da mulher cuidar dela mesma? Assim, vou começar com você, Carla. Ela tem responsabilidade, sim, né? Sobre a casa, a família, assim como o homem, assim como os filhos, né? É entender que uma casa, né? Ela não é feita somente da mulher, né? Ela é feita de todos que ali habitam, né? E aí, levando a conversa também não só para uma família tradicional, né? Que a gente está aqui se referindo, mas todo mundo que habita uma casa, né? E que se forma uma família, né? É responsabilidade de todos ali, né? É manter aquela casa, né? Agora, né, o peso que isso vem, né, historicamente, socialmente, né, em cima das mulheres, é sobre isso, né, a gente está dando uma nova resposta, né, para essas formações, e isso, de alguma forma, ameaça, né, uma estrutura, ameaça, né, fragiliza, né, assim, alguns seres. Né? Sabe o que eu fico pensando? Assim, a gente pensa, é muito recente a história, a gente fala, historicamente parece que é muito longe, né? Assim, a gente está falando de, no mínimo, sei lá, 100 anos atrás, a gente estava confinada no espaço restrito que era doméstico. Então, em alguns lugares no mundo ainda é isso, né? A mulher... É um pouco diferente, Tica, porque agora pode sair. Antes era o que tinha. Né? Então a gente pensa até assim, politicamente a gente não tinha engajamento. No Brasil foi em 1934, se eu não estiver enganado, que a gente tem direito ao voto. Então assim, é tudo muito recente. Só que acontece que historicamente não deu muito certo. Então a gente estava ali confinada no espaço doméstico, existe uma crise, as mulheres precisam também sair para trabalhar. Acresce, soma. Então a mulher dá conta da casa, do trabalho. Aí agora começa uma pressão estética. Então você tem que ser dona de casa, trabalhador impecável e ainda tem que estar esteticamente admirável. E aí, enfim, né, a gente vai somando papéis sociais, a gente não vai subtraindo. E talvez seja isso que a gente está dizendo quando a Camila vai falando que é necessário uma reflexão sobre como que a gente faz, o que deve ser construído socialmente para que isso seja dividido, porque é humanamente impossível dar conta de tudo. Não tem como hoje, por exemplo, dar conta de tudo que é do marido se eu também trabalho fora. Não tem como eu dar conta de tudo que é do meu marido, tudo que é do meu filho, tudo que é de todos os meus pacientes, tudo que, assim, de lazer, é só uma pessoa. Gente, é só gente. Né? Então, eu acho que a gente está indo por um caminho que não se sustenta. Isso faz com que, pelo menos eu tô aqui, sinceramente, eu acabei de receber uma mensagem da escola do meu filho. E tô aqui pensando, meu Deus, por que eles estão me chamando para uma reunião? Entende? E aí, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que participar, eu tenho mais gente eu tenho que trabalhar depois, eu tenho que voltar para minha casa, tenho que arrumar minha casa. Então, assim, a gente acaba sentindo sempre uma frustração de não estar dando conta, sabe? Sério? Mas como que dá conta? Não dá conta, mas o que eu penso é isso, por que se sentir frustrado assim? Por causa dessa exigência social da performance. Então, assim, o que é uma mulher, entre muitas aspas, tá? Com um pouco até de sarcasmo, o que é uma mulher ideal? É uma mulher que tem uma performance indiscutível, talvez no trabalho, mas que também tem presença em casa, que dá conta de todos os filhos, dá conta da roupa do marido, do filho dela, consegue sair e ainda faz atividade física todos os dias. Entendeu? Como que a gente faz isso? Dá rir, beleza, né? Dá aquele sorriso, tá tudo ótimo, tem né? que estar bem humorado. E tem que estar tudo perfeito. É assim também pra você, Gil? Tem que vencer tudo. E no tudo. fim eu não dou conta. Não tem como. Não dá. Não dou conta. Eu sou casado com a mulher extremamente perfeccionista também. Por exemplo, uma coisa que incomoda muito ela eu recebo, a gente sempre recebeu muita gente em casa, receber alguém com a casa desorganizada. Isso deixa ela louca. Eu também. Eu saio limpando, fico gritando com os meninos, tira isso do lugar, não sei o quê. Aí quando a minha sogra vem, eu fico assim, arruma essa casa, ajuda as coisas, senão a sua avó vai achar que o seu pai casou com uma porca. E quando eu sou organizada, eu fico preocupado com a opinião dos outros. Eu tô assim, gente, a minha sogra mal entra aqui, ela fica quietinha, sentadinha no banquinho dela, tá pra ela tá tudo certo. Mas veja, né? É a denúncia.
consciência de que a gente falha, quando a gente falha teoricamente no cuidado. Então, se eu não cuidei bem da minha casa, é uma denúncia de que eu sou X, eu sou Y, e o homem ele não é cuidado, ele não é, a construção social do homem não está em cima do cuidado. Ele é o desbravador, ele é quem vai trabalhar, ele é quem vai prover a casa. Então, até eu tenho um filho pequeno, assim, as brincadeiras do meu filho, eu meio que obrigo ele a cuidar de determinadas coisas para que ele seja uma pessoa, uma pessoa mais funcional. Mas é coisa de correr, é coisa de pegar a espada, de sujar, E aí, quando tem uma menina, a gente fala, senta direito, fecha a perna, pega essa boneca, dá mamar pra essa boneca. Então, é só desde sempre. Desde sempre, então. E a gente vai desconstruir isso? Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô tentando, embora eu ainda não tenha tido sucesso, mas eu tô tentando. Doutora Camila, na sua visão, né, tem mais pressão psicológica sobre vocês, principalmente dos dias de hoje? Tem mais alguma coisa além dessa pressão, dessas coisas assim? Eu acho que tudo isso resume uma questão, né, que é o agradar, né? A mulher, ela tá ali para agradar, ela tá ali para servir, né? Então, seja através, né, de vários sims, seja através, né, do corpo, da estética, né, que aí a gente vê ali um boom, né, dessa estética hoje. Então, assim, né, são pressões, né, que passam por esse agradar, que passam por esse, né, suprir uma expectativa, né, a expectativa da sogra, né, que não é só da sogra, porque também é minha, porque, entende-se, né, é uma rede, né, que vai articulando tudo isso de fato existir. Essa pressão, Camila, essas pressões que a gente recebe, que vocês recebem, não foi a própria mulher que está trazendo isso? Aí a gente tem que ver aonde a gente está inserido, né? Como está a nossa sociedade, né? Pautada em quê? Porque a mulher, ela é resultado também, né? Ela não é a criadora, né? Ela é um resultado também de um sistema, né? Então isso, acho que faz a gente refletir um pouquinho sobre essa pergunta, né? Estamos criando, né? Estamos criando, né? Sabe uma coisa que pode ser ilustrativa, assim? Porque eu vou por outra construção, vou por outro olhar. Doutora, grava aí, guarda aí. Gente, eu cometi um erro absurdo. Todo mundo sabe. Vem no Papo de Cegonheiro, ganha presente. A doutora Camila não aguentou a pressão, já abriu o presente dela. E tá linda a caneca. Tá linda mesmo. Olha, tá linda a caneca. Aqui, peraí. Doutora Camila, a gente tem uma coisa que não pode brindar com água. Será que a gente pode abrir uma sessão hoje? Peraí. A gente vai abrir uma sessão e brindar com água. Pode? Pode brindar com água? As mulheres, muita saúde para vocês. Isso. Ai, doutora. Não, eu ia dar um exemplo que eu penso que é ilustrativo para a gente entender que não é a gente que está criando esse problema. Vamos pensar em corrida. Atividade física, né? Você chega, você enquanto homem, você pode sair para correr 11 horas da noite sozinho? Isso é um problema para você? Nenhum. Inclusive eu posso sair até sem camisa, sem problema nenhum. Né? Sair sem camisa, tá tudo bem. Se um homem estiver atrás de você, é um problema? Não. Se estiver correndo junto com você? Também, no máximo, a gente vai ser grandes amigos. Então, assim, tem uma desigualdade de gênero que é absurda. Eu não posso sair à meia-noite para correr. Verdade. Né? Se um homem estiver atrás de mim, eu vou ficar muito neurada se ele tá, não sei, me seguindo. Porque é possível, verdadeiramente. Isso não é uma coisa da ordem da fantasia. Né? Então, a gente faz escolhas que nos preservam. A gente tem que pensar que horas que é o melhor momento para treinar, que horas que é o melhor momento. Talvez até o que eu acho um grande absurdo, porque nenhuma vítima é vítima pela forma que se veste. Mas ainda assim, a gente tem essa preocupação. Então, você falou assim, eu tiro a blusa a hora que eu quiser. Eu não. Entende? Mesmo que eu esteja com top, enfim, isso não é uma opção para a mulher. Quando a gente vai falando, é claro, existe um ato de autorresponsabilidade. Claro que o mundo não se dá só por causa de um movimento masculino, de forma alguma, não estou advogando por isso. Né? Mas existe algo na ordem da violência que nos alcança, nos atravessa e molda cotidianamente a forma com que a gente vai agir. Entendi. Outro dia eu tinha saído, era 1h da manhã, e aí todo mundo falando, pega um Uber. Eu falei, o quê? Eu não pego um 1h da manhã, não. Não vou, e eu não tive coragem. Isso nunca havia me acontecido. Né? Que foi o que você tinha falado, assim. As coisas começam a ser mais publicadas
Eu penso que essa violência não é da contemporaneidade, eu penso que ela tá na história, né? Assim, matamos você acha as que bruxas. só apareceu mais, né? Entre aspas, as bruxas. Só que isso, eu nunca tinha tido isso, Tica. Isso tem 2 semanas. Eu liguei pro meu marido meia-noite. Dá medo de ser 1h da manhã, mulher. e Pra pedi você pra também ele pensa buscar. nisso. Isso eu nunca tinha experimentado, é a primeira vez. Eu queria estudar, doutora, te ouvindo aqui me arremeteu a essa situação. Por que o mundo insiste tanto em cobrir as partes das mulheres? Por que envergonha tanto o mundo, ou incomoda tanto o mundo, e nós homens não? Eu queria entender isso. É o que a Camila falou, estrutura de poder, né? Eu acho que isso perpassa até o que a Simões também, né? Aham. Tratou sobre o ensinar as meninas desde pequena, né? Fecha a perna. Aham. Né? Tem uma conotação sexual, né? Instalada aí. Eu acho que a nudez, ela vem, né, carregada dessa conotação sexual. Aham. Né? Então, a mulher não pode, né, instigar o homem, né? Porque o homem tem impulsos. É isso que a gente é ensinada, né? Não que eu concorde com isso, Aham. né? Não que, né? Mas é isso que a gente é ensinada. Então, vem... A questão que eu acho que nos dias de hoje a gente tem que pensar muito sobre isso, doutora. E aí, lá vai eu, um motorista, dando pitaco em 2 doutoras aqui. Mas eu acho que a questão que não é ensinado, é imposto à mulher. E aí que eu acho que a gente tinha que começar a combater isso, a conversar sobre isso, porque eu acho que a gente está num momento de liberdade restrita para a mulher. Nós somos iguais, então... Sei lá, cada um, né? Por que eu posso correr 11 horas da noite sem camisa no negócio e você não? Sabe assim, a gente... E nem estou falando de roupa. Não é restrita pra gente. E a gente tem que, sabe? E a gente tem que começar a muito falar sobre isso, cada vez mais falar sobre isso, porque, igual você disse no início, parece que isso está incomodando muita gente, né? E quando onde que isso vai parar? Né? A gente está vendo violência cada vez mais brutal. Toma água enquanto isso. Deixa eu agradecer aqui meu presidente, o Tatu, toda a diretoria do Simoseng, essa que nos proporciona essa tarde maravilhosa, gente. Isso aqui para mim é um prazer muito grande de estar aqui, é uma honra para mim estar conversando com pessoas tão maravilhosas igual essa aqui, mulheres gigantes, né, no seu ser, que a gente está aprendendo, né? Eu acho que, principalmente, igual eu disse, para mim que vivo cercado no meio de muito homem, a gente precisa muito aprender como lidar com a mulher, o que ouvir mais, o que a gente pode fazer para tornar a vida da mulher um pouco mais suportável. Será que é isso? Assim que eu posso dizer? Não. Mais prática. Mais prática é melhor, Gil? Eu acho que é mais suportável prática. Foi pesado, Foi. Né? Acho que é mais prática. Gente, muitas mulheres se sentem mal por priorizar, né? Por se priorizar o trabalho ou a família, né? Estar à frente do trabalho. Como se livrar disso? Por exemplo, eu quero ser bom só no serviço, assim, como se livrar disso? Deixa eu começar com a Dil aqui. Você está trabalhando, Dil? Eu trabalho em casa. É pesado, né? Dona de casa. O serviço da casa é 24 horas. Eu faço alguns trabalhos na minha casa, né? Uhum. Trabalho remunerado, mas a maioria do tempo eu sou dona de casa. Eu sou mãe, professora, enfermeira, motorista, tudo pela família. Então, assim... quanto? 2 homens? 3 homens? 3 homens. 3 homens. E né? eu de mulher. Que eu tenho dó deles. Eu trabalhei por 20 anos no escritório. Uhum. E aí, quando eu tive meu segundo filho, começou a ficar muito pesado para me deixar com a minha mãe, os 2 meninos, a minha mãe cuidava. Aí eu conversei com meu marido e falei assim, olha, eu tô querendo sair do serviço e ficar um tempo cuidando dos meninos. Ele falou assim, faz o seguinte, sai do trabalho. Se a gente der conta da despesa de casa sem a sua renda, você não volta mais. Aliás, ele não falou não volta mais, ele falou assim, é opção sua. E aí eu fiquei. Já tem 12 anos que eu estou em casa, cuidando dos filhos, da casa, de todo mundo, até dos parentes, e vai. E tá dando certo. E eles já perceberam, ou já falaram da importância desse... Eu não vou falar de sacrifício, dessa sua... essa mudança sua de sair do mercado de trabalho e ficar só para a família? Eu preciso de vez em quando lembrar. De vez em quando eu preciso lembrar, sabe? Principalmente para os meus filhos. Isso aqui, vocês têm noção que eu abri mão disso para estar em casa com vocês? Aí eles vão e começam assim meio que dar um valor diferente. Mas eu preciso lembrar.
Mas eu imagino. Não é automático, não. Camila Simões, desculpa que eu estou nessa transição, vamos mudando. Duas Camila, então. Como é que essa coisa da mulher priorizar, assim, como é que é isso? A mulher, ela tem que priorizar alguma coisa, às vezes, ali, e tem que deixar de lado. Vamos por exemplo, lá vai eu dentro de casa de novo, caso esse problema. Nesse momento, a minha esposa está fazendo um punhado de curso que ela quer ir muito bem numa coisa aí, sei lá o que é. E aí, não dá. Não dá para ela fazer as coisas, porque ela trabalha de manhã, estuda à tarde e está estudando à noite. E a família está... Tá sobrevivendo. Ela vai sobrevivendo. É assim que tem que fazer, doutor? Não, sabe o que eu gosto de pensar? A energia do ser humano, ela vem de um lugar só. Então não adianta eu pensar que ela é uma fonte inesgotável e que eu vou ficar ali ocupando toda a minha energia e ela nunca vai acabar. Né? Então, eu gosto de pensar qual o recorte que eu estou inserida. Na minha vida, hoje, o que me é prioridade? Entendi. Porque tudo não dá para fazer. Então, e aí a gente engajar a nossa energia naquilo que eu dou conta de identificar como minha prioridade. O exemplo da sua esposa é muito bom, né? E aí eu acho que não seria equivocado falar que tá todo mundo... Essa vida continua. Tá normal, mesmo com ela engajando normal. em outro lugar, Tá que normal. é importante para ela. Né? Mas isso exige de vocês disposição, atenção, cuidado, funcionalidade, porque essa casa funciona com outras pessoas que não sejam só essa mulher. Né? E aí agora essa compreensão que você está tendo de entender que é um momento que ela quer e que ela precisa engajar naquilo que é o sonho dela. Doutora Camila, a mulher sente essa culpa de ter que priorizar alguma coisa? Você acha? Sente. É mesmo? Eu falo por mim, né? Eu sinto. Por que, gente? Assim... Eu acho que assim, não é problema a gente sentir, né, a culpa. Acho necessário a gente sentir a culpa para poder identificar, né, se essa culpa é nossa, né, ou perfeito. se ela nos foi nos dada, né, se a gente pegou pra gente, né, sem entender muito bem o que a gente estava pegando ali na negociação. Né. Mas eu acho que vem de vários aspectos, né, vem da expectativa, né, vem né, ver que a gente é humano, que, né, é esgotável, né, energia, que não dá conta de tudo, né, de assumir falhas, de assumir, né, terceirizar, né, às vezes tem muita mulher, né, que tem essa dificuldade, né, de, olha, né, a louça aqui você que vai lavar, né, não, mas a louça tem que ser lavada dessa forma que eu fui ensinada assim, né, a faca tem que ficar pra baixo. Você tá falando da minha esposa nesse momento aí. Eu tô falando da minha mãe também. É assim que é. Eu tô pensando aqui, porque, assim, olha, a mulher, né, vive nesse ciclo que a gente falou aqui de imposições e de várias coisas aqui. Mas me arremete assim, olha, vocês conhecem mulheres que conseguem fazer tudo? Tem. Você conhece alguma mulher que é tudo isso que você falou? Ela trabalha, ela é dona de casa? Com saúde mental? Não, não tem como. É no mínimo uma psicopata, então. Eu ali, né, sendo repetitivo com a internet. Como a gente vê o recorte de pessoas que mostram aquilo que a pessoa quer que o outro veja. Né? Então a gente vê na internet aquilo que a gente imagina que o outro está dando conta. Como que o outro dá conta e eu não? Né? Mas eu não acredito que haja alguém que dê conta absolutamente de tudo sem que coloque a sua saúde em jogo. Quando vai perguntando, por exemplo, da questão da culpa, eu penso que uma das coisas que ficam muito clarificadas assim, para mim no processo da clínica é que tem essa ideia de que o nosso lugar é de cuidar. Só que a gente não consegue se incluir no cuidado. Entende? Então, quando se inclui no cuidado, tem uma sensação de que eu estou sendo egoísta. Então, será que, sei lá, vou fazer um jantar, será que eu preciso mesmo fazer um jantar muito elaborado e aí eu tenho que deixar de fazer algo, sei lá, ir pra academia? Ou será que realmente hoje dá conta de fazer um arroz com feijão ali e tá tudo bem? Só que aí vai pra academia e se sente culpada, né? Porque a gente tá nessa construção de cuidado com o outro, não conosco, entende? Entendi. E quando vem a maternidade, a culpa é maior ainda. Por que, Gil? Porque a gente fica sempre naquela ali, se eu estou sendo uma boa mãe, se eu estou dando conta, se o processo é aquele, se está indo no caminho certo, se eu vou criar um homem bom, se eu vou criar um filho bom, um homem bom para a vida.
A culpa na maternidade é maior ainda. Então, a insegurança também, de saber se vai dar certo. Então, mas a gente está falando assim em modelos de sociedade, Dil, e eu estou pensando aqui, a sua fala me remete a outra situação. Por exemplo, e a mulher que não quer casar? E a mulher que não quer ter filho? Que culpa ela vai ter? Que culpa ela carrega? Assim? Várias outras. Várias outras. Vai ter outras coisas. Inclusive de não querer ter filho e casar. Porque é julgada. É julgada. É mesmo? Gente? É. Eu conheço gente que não quis ter filho e fica assim, pra que você casou então? Se você não queria ter filho. Ó, você vê? Então o julgamento vem de todas as formas. Tem um discurso, né? Não, você não quer ter filho, você é tão egoísta. Assim, um discurso, nossa, mas você vai ficar velha sozinha. Ficou pra titia. Quem vai cuidar? Pode Quem vai cuidar da Não você? pode ser uma decisão. Isso é mais uma coisa que a gente pode imaginar assim na nossa cabeça, que eu acho que todo mundo conhece. Né? Aquela pessoa que já tá ali, meia idade, um homem, e aí ele ainda tá no bom vivão, curtindo a vida doidado. Mas a mulher com a mesma idade que ele ficou pra titia. Ficou pra titia. Ficou pra É titia, preocupante. Até nisso a mulher leva desvantagem. É verdade. Doutora Camila, quais são os sinais de alerta que pode indicar uma mulher estar emocionalmente sobrecarregada? Que sinais são? Acho que assim, né? Começa por um sinal de um corpo mesmo, né? Um corpo que não descansa ao dormir, né? Uma mente que não consegue focar, né? Não consegue tomar alguma decisão, né? Emoções, né? Muito à flor da pele, né? Uma irritabilidade, né? Um choro constante. Acho que tudo isso são sinais que podem, né? Indicar ali alguma exaustão, né? Alguma incompatibilidade com a vida que ela está, né? Tendo que dar conta ali, que ela está assumindo, né? Então você vê reação até física mesmo também. Com certeza. Com certeza. Às vezes a gente vê por isso, né? Às vezes é preciso chegar no físico, né? Para que a gente possa entender que algo dentro também está acontecendo. E aí eu fico pensando, né? E aí uma mulher às vezes já está expressando tudo isso e aí é ignorada pelos companheiros, pelo companheiro, por toda a sociedade, né? Entra uma questão assim de suprir, né? Tentar suprir ali aquela exaustão, né? Então, às vezes vai para algo que é mais socialmente aceito, né? Um uso mais exacerbado, né? De doce, de café, né? De álcool, né? Para suprir ali também um esgotamento, né? Então a pessoa começa a procurar algum subterfúgio para fugir disso aí, né? Algum meio assim, é inevitável, né? Alguma saída eu vou ter que dar para aquilo. Agora a questão é se a saída, né, vai favorecer a minha saúde ou se ela vai só ali, né, anestesiar, mascarar um problema ali evidente. Doutora Simões, o que vocês indicam e recomendam como hábitos que podem ajudar a manter a saúde mental, né, do dia a dia para a mulher? O que da mulher dá para fazer Porque, trazendo de novo, que eu falei com vocês que eu vivo sempre num ciclo muito masculinizado. Por exemplo, nós homens, aí a gente faz atividade física, vai jogar uma bola, tem um punhado de homem. Vai no bar, no boteco, tem os homens. Então a gente acaba usando um ou outro e a gente acaba fazendo isso. Eu percebo que a mulher ela foi muito... mulher tem pouca amizade, né? Pouquinha amizade. E eu acho que falta isso, talvez apoio, raiz para a mulher se sustentar. Uma amiga, ou sei lá, esbravejar, xingar, sei lá. E nós vamos fazendo isso, gente. Dar porrada no outro. Psicóloga. Psicóloga para desabafar, deve ser bom isso. Precisa, né? O que você acha aqui? Eu vou continuar na sua teoria mesmo. A gente precisa de espaço, né? Como cada um vai criar o seu próprio espaço, aí é um desafio pessoal. No sentido de se dar a oportunidade de refletir. Porque o que vai acontecendo, né? A gente vai somando responsabilidades e não nos sobra tempo para descanso ou para prazer, que é o que você está me dizendo. Então, eu estou ali imerso em vários problemas, mas eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu bar, eu tenho o meu futebol, eu tenho algo para dar vazão àquilo que eu estou experimentando, né? Mas para que uma mulher consiga dar vazão, ela precisa de espaço. Entendi. Entende? Agora, como criar o espaço para uma mulher? Como criar, né? Tipo assim, não, hoje eu tenho que faxinar a casa, hoje eu tenho que fazer aquilo, fazer isso, ter o salão, né? Que às vezes é horas que consome de uma mulher. É tudo muito difícil, né? Tem que levar o filho no médico. O marido no médico. Tem que responder a mensagem da escola. Porque se deixar, aí o marido leva o filho no médico, aí a gente chega, e o que ele falou? Falou esse negócio lá.
O que falou? Os negócios lá. Tá aí o papel aí. Não sabe explicar, é muito engraçado. Pelo menos lá em casa funciona assim. A sua casa é a nossa casa. Em todas as casas. Funciona assim. É assim que é mesmo, né? E a gente tá vendo, e é isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Gente, obrigado por você estar acompanhando a gente. Curte, comenta, compartilha. Espero que você esteja gostando do papo. A coisa está muito boa, não está? Dil, é muito interessante que é disso que a gente está falando, porque a gente está usando a mulher a vida toda como suporte, né, como apoio, e a gente criou, nós homens, né, acho que nós homens, nossa sociedade, nós criamos a mulher como objeto nosso, como propriedade nossa. Então, assim, seja feita a minha vontade da mulher. Eu vou complementar, né, o que a Camila Simões traz, né, desse espaço, porque não é só um espaço livre na agenda, né, mas é um espaço também de uma permissão, né, às vezes até desse homem, né, que tem ela como uma posse, né, de ali, né, de alguma forma coibir, né, algumas amizades, né, algumas saídas, né, porque vai sofrer algum tipo de retaliação. Então, é um espaço também, isso é sério, né? De um lugar também, né, de uma imposição ali, né? Isso é sério. É que tem muito homem que é assim, né? E tem uma perspectiva de que uma mulher é uma subcategoria, né? Sim. Tá. Bom, gente, eu tenho que agradecer aqui mais uma vez o meu pessoal aqui, o meu presidente, o Tatu. Gente, o Papo Cegonheiro tem sempre muito brinde, tá? Entra lá, curte, comenta, compartilha. Tem uns brindezinhos muito bons. A gente sorteou a camisa do Galo, carregador de telefone, camisa do Cabuloso. Então tem brinde para todo mundo, tá? Gente, nós já estamos aqui já indo pro finalzinho, né? Um papo muito bom, muito gostoso mesmo. Eu ficaria aqui o resto da tarde aprendendo com vocês, mas tá todo mundo aqui na correria. Mas a gente, só para finalizar aqui, assim, algumas coisinhas. As mulheres crescem ouvindo. Você precisa ser forte, mas isso não pode acabar escondendo o sofrimento emocional. A mulher, igual a gente está falando aqui, sobre esse apoio emocional, sobre os nãos, sobre os sims que as mulheres precisam dizer o tempo todo. O que mais, a Dil, que vive suportando, no sentido de suportar, de segurar assim, a família, o que mais que você consegue fazer, dar dica para a mulherada que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, Dil? Eu acho que é admitir que nem sempre dá conta, né? Nem tudo vai dar conta. Eu aprendi isso muito com a terapia. Nem tudo eu vou dar conta, então eu vou priorizar. Eu preciso fazer isso, isso e aquilo, o resto, se der. Tem que ser assim, porque senão... Senão não vai, né? Endoida. Gente, a gente está realmente chegando no finalzinho, então vou continuar com a Dil. Dil, manda para nós um recado para todos os homens, principalmente para nós homens, que dependemos tanto da alegria da mulher, da força da mulher, né? Homens, sejam parceiros, sejam companheiros, ajudem, né? Em tudo, em educação, em conselho, em educação dos filhos, coisas da casa, coisas externas, ajudem, sejam companheiros, né? Porque tem uns que, infelizmente, enxergam a mulher como uma empregada doméstica, né? Então, assim, eu acho que o companheirismo ali, a parceria de ajuda, de apoio, e não é só apoio dentro de casa, né? É apoio fora, é apoio quando quer estudar, apoio quando quer fazer uma outra coisa, né? Ser apoiador, né? Eu falo porque eu venho de uma infância, assim, de ver o meu pai, aquele homem muito machista. A minha mãe não podia trabalhar fora. A minha mãe, assim, é o meu exemplo de mulher para a vida, porque a minha mãe teve 6 filhos, criou 6 filhos num lugar muito precário, não tinha o recurso que tem hoje, que é uma fralda descartável, não tinha isso. E assim, a minha mãe conseguiu dar conta. Ela deu conta, no fim ela deu conta. E continuou com a sanidade mental. Então, tem que ter parceria. O homem tem que ser parceiro. A mulher lado a lado do homem, não precisa estar atrás, né, doutora? Sim, né?
mulher lado a lado do homem, lado a lado de outras mulheres, né? Isso. Não reforçar aí um sistema competitivo, Aham. né, de disputa, que a gente seja mais gentis com a gente, com as outras mulheres, que os homens, né, também sejam, e vice-versa, que a gente também seja com os homens, porque não é uma disputa também com eles, né? A Aham. gente precisa também estar lado a lado mesmo, em prol de um bem-estar coletivo mesmo, né? Se exigir menos também, né, Se doutora? exigir menos, né? Ser mais gentil. Que é muita cobrança. Doutora Simões também deixa o nosso recado aí. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui essa tarde toda. Muito obrigado, doutora. Eu estou sempre muito aprendendo muito com você, né? Você reparou que ela não economiza, né? Enfim, gente, muito obrigada, né, de novo pelo convite. Sigamos aprendendo, né? Porque talvez... Sabe que eu fiquei pensando uma coisa? Tipo, Aham. que você foi revisitando sua história, né? Sim. Então, talvez uma pergunta que seja interessante pra gente é quem eu era naquele momento. Para que a gente compreenda que é possível construir outra coisa. Mesmo quando os meus referenciais são outros, enfim, é possível que a gente construa um mundo onde a gente consiga verdadeiramente ter uma partilha, compartilhar com as pessoas que estão nesse mundo. Uhum. Eu vou fazer eu vou apelar, esquecer que eu sou psicóloga, sabe? Assim, que todo mundo se engaje em construir um mundo onde vale a pena a minha mãe morar, a minha filha morar, a minha esposa morar, né? Onde vale a pena ter o meu filho morando, o meu filho experienciando a vida fatidicamente, onde vale a pena que eu também viva, não só sobreviva. Okay? Maravilhoso. Não sobrou nada, gente. Muito obrigado. Direto da cabine do Papo de Cegonheiro com essas maravilhosas mulheres. Muito obrigado, gente. Até mais.